Fala aí, galerinha, como é que vocês estão? Saudades aí de todos vocês, né? Todo esse tempo aí, sem poder nos ver, né? Nos encontrar. Então vamos dando um jeito aí da forma que a gente pode, né? Para que vocês aí não fiquem parados, né? E que a gente, né? Nós professores consigamos aí fazer, né? O nosso trabalho, né? Que é ensinar aí vocês sobre os nossos conteúdos. Bom, então, como previsto lá no plano de ensino que eu postei no Google Sala de Aula, hoje eu falei, né, que postaria a primeira aula, né, o vídeo aí contendo a primeira aula, que é de logaritmo, tá? Então vamos aqui descer um pouco para a gente ver o conceito, né? A gente vai falar sobre conceitos e o conceito e as propriedades do logaritmo. Então primeiro vamos tentar entender o que é um logaritmo. Então o logaritmo é uma operação que consiste em achar o expoente, tá? Vou até marcar aqui porque essa parte é importante, tá? Consiste em marcar o expoente que um número deve ser elevado para obter um certo valor. Ele é representado pela sigla log. E é também a operação inversa à potenciação e representada da seguinte maneira. Então, esse aqui é o formato, tá, do logaritmo. Como é que se lê isso? Lê-se log de A na base B é igual a C. Aí temos aqui esses nomes, né? O A é chamado de base do logaritmo, o B é chamado de logaritmando e o C é o logaritmo propriamente dito, certo? Equivalentemente, a gente pode ver essa expressão como uma potenciação, né? Só que agora, seguindo o caminho inverso, como eu falei aqui em cima, que o logaritmo ele é a operação inversa à potenciação. Então aqui eu saio do A e vou para o C, né? Aliás, aqui tem um pequeno erro, tá, galera? Um erro de digitação. Aqui na verdade é B elevado a C igual a A, ok? Vou corrigir aqui logo, tá? Então, na verdade, isso que estava escrito aqui está errado, tá bom? Eu vou deixar esses slides aqui também disponíveis no Google Sala de Aula e já corrigido com esse erro de digitação aí, tá bom? Então, se você for estudar pelo slide, não vai ter esse erro. Então, olha só, aqui do B a gente chega ao C, né? E aqui a gente faz o caminho contrário, né? Do B chegando no A como o resultado final. Então é por isso que o logaritmo é a operação inversa da potenciação, né? Então no fim das contas, ó, o grande objetivo do logaritmo é achar esse coeficientezinho aqui, ó. O B elevado aqui, o coeficiente é igual ao C, né? Vamos ver melhor aqui com os exemplos. Bom, então, primeiro exemplo aí. O log de 9 na base 3, é assim que se lê, né? É igual a 2. Por quê? Porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Eu costumo dizer que é como se fosse a regrinha do coração. Como assim? Log de 9 na base 3 dá quanto? 2, né? Aí você faz um coração aqui, ó. 3 elevado a 2 é igual a 9. É um coração meio torto, né? Mas a ideia é essa, tá? Então sempre seguindo esse sentido, né? A base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando, certo? Então o resultado é esse, 2. Mesma coisa vale para o segundo exemplo aí, né?
O log de 32 na base 2 é quanto? Ou seja, a gente quer descobrir o número que o 2 elevado dá o 32. E esse número é justamente o 5, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Portanto, o log... Não, aqui vai ficar ruim se eu apagar, né? Então, o log de 32 na base 2 é quanto? Opa, eu botando 32 aqui. É 5, né? Beleza, gente? Então é isso aí. E de resto a mesma ideia, tá? Log de 1000 na base 10, estamos aqui agora no terceiro exemplo, né? Log de 1000 na base 10 é 3, por quê? Porque 10 ao cubo é igual a 1000. O log de 6 na base 6 é 1, pois 6 elevado a 1 dá 6. O log de 13, o log de 1 na base 13 é 0, pois 13 elevado a 0 é igual a 1. O log de 1/5 na base 5 é menos 1, pois 5 elevado a menos 1 é igual a 1/5. Aqui também, né, com frações, né? O log de 4 nonos na base 2/3 é 2, pois 2/3 ao quadrado é igual a 4 nonos. E também números decimais podemos utilizar, né? O log de 0,0625 na base 0,5 é igual a 4, pois 0,5 elevado a 4 dá 0,0625. Certo, pessoal? Bom, podemos aqui fazer outros casos, ó. Por exemplo, se você pegar o log de 81 na base 3, por exemplo, isso é igual a quanto? Aí você pode fatorar 81 e descobrir, por exemplo, né? 81 por 3 dá 27, 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Ou seja, 81 é 3 elevado a 4. Então aqui a resposta é 4. Qual a justificativa? Por que o log de 81 na base 3 é 4? Pois, aí vai naquele sentido lá, né? Regrinha do coração. Na verdade aqui não ficou parecendo um coração, né? Vou tentar fazer assim, mas... agora dá pra ver melhor, né? Pois 3 elevado a 4 é igual a 81, beleza? Então, esse é o conceito do logaritmo, como se calcular um logaritmo, tá? Os exemplos mais simples. Agora vamos para as propriedades. Aqui eu tenho uma lista de 9 propriedades, aliás, de 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 propriedades do logaritmo. A primeira propriedade, log de 1 na base A é 0. Vamos falar sobre essa primeira propriedade aí, ó. Por quê? A elevado a 0 é igual a 1. Isso é uma regra da potenciação, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então essa propriedade da potenciação equivale a essa propriedade aqui do log, né? Se todo número elevado a 0 dá 1, então o log de 1 na base A sendo um número qualquer, né, é 0, ok? A segunda propriedade também é fácil verificar, né, ó, log de A na base A é igual a 1. Por quê? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele próprio, né? Então sempre vai ter aí uma propriedade da potenciação equivalente. A terceira propriedade, log de A elevado a K na base A é igual a K. Isso também fica fácil ver, né? Ó. Se você fizer aqui o coração, ó, você vai ter a seguinte igualdade. A elevado a K, que é igual ao logaritmando, que é A elevado a K também, que é uma verdade, né? São dois números iguais. Essa quarta propriedade ela já é um pouquinho mais difícil de ver,
mas também ela é bem interessante, né? Se você tem aqui o A elevado ao log de A na base K. Aliás, do K na base A. Ou seja, aqui você quer um número que o A elevado deu K. Que número é esse? É justamente o K. Certo? Aqui, gente, a ideia, para ficar mais simples para vocês entenderem, é a seguinte: a potenciação não é o inverso do logaritmo. Então você pode aqui, ó, você tem uma potência e um log, desde que esteja na mesma base, tá? Então você pode cortar, vai sobrar somente o K, tá? Então a gente pode ver dessa maneira também. Aí nós temos aqui a outra regrinha, essa não tem muito o que explicar, mas simplesmente se você tem aqui um log com uma potência sendo a base, aliás, sendo a base não, né? Sendo o logaritmando, você pode pegar essa potência e jogar para frente do log, multiplicando, que nem eu fiz aqui, ó. Então, log de b elevado a k na base a é igual ao k vezes, né? Lembrando que sempre que você junta uma letra com duas letras ou uma letra com um número, você tem uma multiplicação entre elas, né? Então, sempre que você tiver uma potência aqui, você pode fazer isso, jogar para frente com multiplicando, tá? E aqui três regrinhas que a gente vai usar bastante aí em exercícios, tá bom? Que é a regra do log da multiplicação, aliás, essas duas somente vão ser as mais usadas. Log da multiplicação e log da divisão. É bem simples. Se você tiver um log da multiplicação, isso vai ser igual a soma dos logs. Você desmembra, né, em dois logs. E se você tiver o log da divisão, você tem a subtração dos logs. Essa regra é bem parecida com aquela da potência, né? Só que a potência, na verdade, ela está desmembrada e você junta. Duas potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, né? E duas potências de mesma base, na divisão, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é parecido com essas duas regras aqui, ó. É bem parecido, só que é o contrário, né? Você tem aqui um log desmembra em 2, tanto na multiplicação quanto na divisão. E a última regra, que ela não é tão utilizada, mas também é bem interessante, é essa aqui, ó. Se você tem o log de C na base B, você pode fazer a divisão de dois logs do C. Aí você pega aqui um terceiro valor, né, um valor A, é o log de C na base A, dividido pelo log de B na base A. Tá certo? Então, essas propriedades a gente vai usar bastante aqui nos exercícios, ok? E vamos para algumas observações aqui. Bom, aí a primeira observação é a seguinte: quando o logaritmo não aparecer a base, na verdade seria quando no logaritmo, né? Vamos consertar aqui, mais errinhos de português. Quando no logaritmo não aparecer a base, consideramos que essa base é igual a 10. Ou seja, se você tiver assim, ó, só o log, sem a base aqui, essa base a gente considera como sendo o 10. Tá certo? Só isso. E quando a base for uma constante, essa constante e aqui, ó, lembram lá do número π, que é uma constante? Que é uma constante aproximadamente igual a 3,14, que a gente vê lá na geometria, né? É muito utilizada na geometria e principalmente também na trigonometria. Existe uma outra constante também, que é essa constante e, que a gente vai usar agora na parte de logaritmo. Ela é chamada de constante de Euler.
ela é aproximadamente igual a 2,71. Então esse logaritmo também ele vai ser escrito de forma diferente, ó. Então se você tiver um log na base e, que é esse númerozinho bem aqui, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, ln de x. ln vem de logaritmo natural ou logaritmo, ele é um nomezinho bem legal aqui, ó, neperiano, né? Tanto faz, então, natural ou neperiano vai ser a mesma coisa, tá? Aqui, por enquanto, a gente não vai trabalhar muito com esse ezinho, não. A gente vai trabalhar mais com o log mesmo, tá bom? E, por fim, aqui, uma última observação é que o log de 0 na base A não existe. Por quê? Porque não existe um valor k, tal que a elevado a k igual a 0. Resumindo, nenhuma potência é igual a 0, a não ser que o A seja igual a 0, né? Então aqui eu teria que ter feito a restrição, para o A diferente de 0, tá bom? Até porque essa base aqui, a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver falando de função logarítmica, a gente vai ver que essa base, ela não pode ser igual a 0. Então a gente vai ter essa restrição mesmo, tá? Então, ó, isso aqui é uma coisa, ó, que nunca vai acontecer se o A for diferente de 0. Por exemplo, 2, opa, não foi. 2 elevado a k igual a 0. Agora pensem aí, qual é o número, qual é a potência de 2 que vai dar como resultado o 0? Não existe, né? Se você pegar valores negativos aqui, para o k, ele vai dar valores próximos de 0. Vai sempre, né, aproximando do 0, mas nunca vai dar 0. Como, por exemplo, menos 3. O que é 2 elevado a menos 3? Aí vamos relembrar aquela regrinha lá da potenciação, né? Inverte a base e troca o sinal do expoente. Isso aqui vai dar 1/8. 1/8 é 0,125. Né? Que é o número próximo de 0, mas não é 0. Então, isso aqui não existe. Logo, log de 0 na base A não vai existir também. Beleza? E, portanto, chegamos ao fim dessa nossa primeira aula. Tá? Aulazinha básica, só para a gente entender aí o conceito de logaritmo. Tá bom? Esse conteúdo, eu confesso que ele não é um conteúdo muito simples, até mesmo para você pegar aí a ideia do que é o logaritmo, tá bom? Mas eu vou ficar à disposição de vocês aí no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida podem me perguntar por lá. Pretendo também fazer algumas aulas síncronas aí para tirar dúvidas, tá bom? Tem algumas marcadas lá no plano de aula, mas eu pretendo também fazer aí um atendimento todas as sextas-feiras, tá bom? Tem lá o horário, acho que é de 3, o atendimento é de 15 às 18, 15 às 18, todas as sextas-feiras, tá? Tem uma planilha aí que devem ter passado para vocês já, certo? Com esse horário aí dos atendimentos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos ter fé aí que esse momento ruim vai passar e vamos aí ter um pouquinho de esforço aí. Sei que é difícil, né, em casa a gente focar, mas é difícil para nós também, né, que também nunca fizemos isso. Demos aulas somente à distância e vamos nos esforçar aí para que a gente tenha aí um bom convívio aí à distância. E eu vou, então, só repetindo aqui, eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Também vou postar a lista 1, que vai valer 1 ponto, né? Como eu expliquei lá no plano de aula também, está tudo explicado. E o prazo também vai estar especificado
lá no Google Sala de Aula o prazo para entrega dessa lista 1. Essa lista 1 não tem só esse conteúdo dessa aula, tem dessa aula e da aula da próxima semana, que é funções logarítmicas, beleza? Então é isso aí, pessoal, valeu e até a próxima aula.